Opa, salve, salve galera nerd do meu Brasil, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí em mais um dia de bate-papo aqui no nosso canal do Pop Store, cara. E hoje, mais uma vez, a gente vai ter uma conversa assim das boas, né? Que envolve um pouco aí de polêmica, mas que nada, que as resenhas são sempre muito boas. E a gente hoje vai estar falando aí acerca aí do anime mais conhecido e mais famoso aí dos últimos tempos. Sim, cara, a gente vai estar falando aí acerca de Naruto e como o cristão se comporta diante aí dessa série tão conhecida e tão famosa que é Naruto. Eu vou estar recebendo meu amigo Martimiliano, lá conexão Belo Horizonte Curitiba, que deve estar fazendo muito frio nesse período aí, mas a conversa vai ser quente. E deixa eu já aproveitar, cara, e já deixar aqui meu abraço, meu carinho para todos os que vocês que nos acompanham nas demais plataformas aqui do canal do Pop Store. Muita gente nos acompanha aqui essa conversa via podcast. Sim, você que nos ouvido aí via podcast, cara, muito obrigado. Tá? Um forte abraço, obrigado por estar incentivando, estar escutando aí nosso material. Esse conteúdo é feito pra você, cara. Valeu mesmo. Todos vocês também que nos acompanham nas outras plataformas. Vocês que não vê posterior aqui no IGTV, que fica disponibilizado para vocês. E também vocês que vê no nosso canal no YouTube. Nosso muito obrigado. Sejam muito bem-vindos aí. E vamos aqui abater nosso papo, que a gente tem muita conversa, cara, pra gente ir, cara. Vamos só esperar fazer aqui a conexão. Um abraço aí a galera que tá entrando, meu amigo Rafa Leão, saudades de você, meu amigo, anda sumido. E sim, nós fazemos conexão diretamente de Belo Horizonte, Curitiba, cara. Muito boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, Pop Store. Então, prazer estar aqui com você. É a primeira Tá, live que eu ó, faço. tá, beleza. Só a Ah, primeira coisa. Não me ah, chama de Popstora, cara. Pode me chamar de Warley, não tem problema não, tá bom? tá bom. Beleza, Vai Arlen. lá. Então, é a primeira vez que eu estou fazendo live e, assim, um pouco ansioso, né? Mas eu acompanhei a tua live que você fez ali na segunda-feira com Harry Harry Potter Potter com e achei que foi Orlando, bem também de tranquilo, Curitiba. bem de boa. Sim, sim, É sim, eu isso, cara. percebi. Ele é de Curitiba. Eu achei bem tranquilo, bem de boa. Então, eu passei o dia inteiro pensando nisso e trabalhando nisso, mas eu acredito que vai ser legal. E eu quero já de Cara, deixa eu antemão te falar. agradecer o Ah, convite. opa, Obrigado por ter convidado. Obrigado mesmo. que isso, as portas aqui estão sempre abertas para todos aqueles que geram conteúdo. É isso aí, nossos canais aí estão abertos, a gente sabe que é um fortalecendo o outro e as portas sempre vão estar abertas. Mas, ó, Legal. pode ficar tranquilo, só minha cara que é feia, mas eu não mordo, tá bom? Pode ficar. É só um bate-papo Beleza. tranquilo, descontraído, e a gente vai conversando. Deixa eu mandar um salve aqui pra galera aqui, ó. Natan, um abração aí para você. Minha amiga Stephanie, o Brasil todo vai se reunindo aqui, vai entrando. Um abração para você das resenhas, joias resenhas, viu? Muito obrigado a toda a galera aí que vai entrando. Vitor Constantini, cara, tô participando direto. Continue aí, viu? Um abraço. Enfim, todo mundo que vai entrando aí, seja bem-vindo. Mas, cara, deixa eu te agradecer de timão, tá bom? Obrigado por ter aceitado. A gente vai falar assim, porque é bem difícil a gente falar de assuntos poucos polêmicos, que muitas vezes as pessoas ainda não estão associados. Mas vamos lá. Seja bem-vindo. Não tenha medo, pode ficar à vontade, que aqui estamos todos na mesma pegada, tá bom? Fica tranquilo. Mas Beleza, antes de tranquilo. qualquer coisa, meu querido, se apresente, né? Se apresente para a galera que de repente não conhece seu trabalho, o seu conteúdo. Se apresente aí para a galera. Então, meu nome é João, né? Martimiano Filho é o sobrenome, então João Martimiano Filho. Tem já uns 3 anos, 4 que eu tenho trabalhado com o YouTube, praticamente só no YouTube. Agora que eu comecei a trabalhar com o Instagram, Olha. então isso aqui é meio novo para mim. Então você vai tirar de Também, letra. O cara já é o YouTube. Aí, o cara falou que é a primeira live dele, gente. O cara já é o YouTuber, é profissional. Vai não, de mas o quê? Eu que também, tô começando não, aqui agora. não, mas também é o seguinte, eu não tinha um conteúdo muito bem definido dentro do meu canal. A gente Tá. trabalhava diversas coisas, diversos conteúdos, então meio que a gente atirava para tudo que é lado. Tem cerca de 1 mês e meio, 2, que eu me decidi, estava conversando com a minha namorada, que inclusive está assistindo a gente aqui, Suzy, beijo para você. E aí a gente conversando e a gente falou assim, não, a gente tem que definir uma direção para esse canal. A gente tem que trabalhar de uma forma que a gente saiba para onde que a gente está indo. E aí eu acho interessante o conteúdo da cultura.
Eu falei assim, poxa, eu vou trabalhar cristianismo e cultura. Não só ligado à questão nerd, Legal. digamos assim, né? Mas tudo que se Sim. refere à cultura. Música, anime, filme, mangá, música, que eu acho interessante. Eu tô começando agora. Mas tem um canal no YouTube. Aqueles que quiserem conhecer, ficarei bem grato e satisfeito. É youtube.com/Martimiano Filho. Então vai Acho que lá, é isso, galera. né? Martiniano. Não, Martimiano, com M. Ah, É o mesmo do Instagram. Martiniano. É o Legal. mesmo do Instagram, Martiniano Filho, Martimiano Filho. entrando lá. E também pelo, você, galera, pelo o Instagram dele, você com certeza também acessa lá a plataforma do YouTuber. Ah, cara, legal demais. Então, vamos embora para o assunto que a galera tá aqui e a gente quer saber. E eu vou comer. Hoje, gente, para quem não sabe, a gente tá conversando sobre um dos maiores, não, talvez seja o maior anime de todos os tempos. Não me crucifiquem, ok? Mas a gente vai estar conversando aí sobre Naruto, cara. E Naruto tem as suas polêmicas, principalmente dentro do conceito cristão. Existe muito preconceito em relação a todos os animes, mas principalmente, cara, sobre Naruto. Então eu já vou começar fazendo a pergunta para você. Foi a mesma pergunta que eu fiz com o Orlando. Que a tia do coque me faz, que aquela mãe me para lá no culto, no meio da igreja, me pergunta, e que minha esposa também, que entrou aí, ela te faria essa pergunta, tá bom? Pode fazer, Cara, manda. Naruto, ele é de Deus ou essa coisa é do demo? Me fala. Como é que a gente Então, consegue definir um pouquinho de Naruto? eu acho que a gente tem que analisar algumas coisas. E eu vou ser Vamos bem lá. rápido nisso aqui. A primeira, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, como Gênesis Deus, 1. ele é criador, exato. Como Deus, ele é criador, ele nos faz a semelhança dele, pessoas criativas. O criador nos fez criativos. E assim como Deus criou céu, terra, água, ser humano, leão, dragão e tudo que é tipo de animal, os seres humanos têm essa capacidade de criar. Então, ok, a gente cria as coisas porque Deus nos capacitou a fazer isso. Primeiro ponto que eu acredito é esse. A gente tem que entender que Olha. a criação faz parte de Deus, certo? E a outra coisa que a gente tem que perceber é que, infelizmente, dentro da cultura cristã, e não só da cultura cristã, mas dentro do ser humano em geral, para ele, tudo aquilo que não faz parte daquilo que é dele, daquilo que lhe é próprio, é visto como algo demoníaco. Você está com a camisa do Dragon Ball? Hashtag Dragon Ball é maior que Naruto, mas pode continuar. Ah, tá bom. Tá com a camisa da live errada, Gente, mas a tudo gente é bem. crente, tá bom? Fica tranquilos, tá bom? A gente tá com camisa aqui de Dragon Ball, de Naruto, mas fiquem tranquilos que nós somos crentes, mas vai lá. Beleza. E assim, a outra questão é que faz parte do ser humano aceitar aquilo que lhe é próprio. Caetano, ele tem uma música que fala que Narciso acha bonito, acha feio tudo aquilo que não é espelho. Quem era Narciso? Na mitologia grega, é o cara que viu seu reflexo na água e se apaixonou. Por isso que fala, né, da pessoa Narcisismo. Da narcisista. onde vem a ideia narcisista, isso? Isso. Então, assim, aquilo que foge, aquilo que é estranho a mim, eu vou falar que é do demônio. E, ó, as pessoas falam que Naruto é do demônio. Mas, se eles pararem para pensar, o próprio Cristo foi chamado de demônio. Quando ele estava lá Olha ensinando, aí. as pessoas Olha aí, chegaram para galera. ele, os saduceus, né, os saduceus e os fariseus chegaram para ele e falaram: a gente não fala que você é um demônio e é um samaritano? Ele falou: opa, vocês estão me ofendendo, eu não sou demônio. Então, o próprio Cristo foi chamado de demônio. Poxa, se o Cristo é chamado de demônio, mas a gente sabe que ele não é. A mesma coisa acontece com Naruto. Naruto é dito que ele tem um demônio, mas ele não tem. Então eu acho que a gente tem que separar o que é reputação e o que é caráter. Caráter é aquilo que a pessoa é, reputação é o que falam da gente. Falaram mal de Jesus, por que não vão falar mal de Naruto, né? Então, assim, eu acho que por causa do erro, da ignorância é que as pessoas agem assim. Naruto não. Naruto ele não é do diabo. É uma coisa bem divina, por sinal. Ó, já começamos bem aí a definição sobre o Naruto, cara. Gostei demais e assina embaixo aí, com certeza. Vamos entrar, antes da gente falar de Naruto, é importante a gente destacar aqui a ideia do anime, né, cara? O anime, enfim. Ele está inserido dentro de uma cultura que não, de repente, com o nosso olhar ocidental, cara, pode ser que parece que está transmitindo uma ideia, mas dentro da cultura onde é feito esses animes, né? O anime vem da ideia realmente dos desenhos japoneses, dentro da cultura deles, cara. Até aí mesmo a ideia de demônio do mal, da personificação do mal, a ideia
da maldade, né? Eles sempre vão transmitir nos desenhos, nos animes, a ideia de um ser um monstruoso, assim, né? Pelo menos é uma das características assim que eu chego. Você consegue ver isso? Ou você fala, cara, ou eu tô viajando na maionese aqui e realmente existe uma identidade de todos os animes japoneses. Então, o que acontece é que eu vejo assim, os animes, eles não têm que ser vistos com a nossa ótica ocidental. Isso, Eles são exato. desenhos orientais. Então, o mundo ocidental, ele foi cristianizado. Então, as pessoas no Ocidente enxergam as coisas de uma perspectiva cristã, ok? Exato. Então, o demônio cristão não é a mesma coisa do demônio oriental. O demônio cristão, ele é aquele inimigo dos seres humanos e que se revoltou contra Deus. A cultura oriental não existe nem Deus, do jeito como a gente entende, como a gente Dentro da compreende. nossa. Vamos trabalhar a ideia do imaginário popular, né? Dentro do Ok, imaginário popular deles, não adianta a gente querer trabalhar. Por exemplo, a gente tem um imaginário popular do que seria demônios. Mas o que eles exato. estão trabalhando, cara, não é no mesmo. Na mesma perspectiva do nosso imaginário popular, cara. Não, Então, se a quando a gente gente quiser olha. traduzir. Sim, vai lá. Vai lá. Não, Não, termina. não, não, vai lá. Termina. Vai. Tá bom. Quando É a só gente fazer essa traduz. comparação. Quando a gente traduz demônio da perspectiva oriental para ocidental nessa perspectiva cristã, a gente tem que entender que o demônio lá é simplesmente a velha natureza que Paulo fala em Gálatas aqui, quando Cristo fala que é Exato. necessário um novo nascimento. Então, ele está falando que a gente precisa o quê? Abandonar essa velha natureza. Porque o que tem na velha natureza? Ira, revolta, mágoa, discórdia e todas estas coisas que nos faz pessoas abomináveis, pessoas terríveis, ou nos faz de nós o quê? Um monstro. Nós somos monstros quando a gente age dessa forma, entende? Então, por exemplo, um caso bem polêmico e bem atual. Aquele policial que se ajoelha na cabeça daquele homem negro lá nos Estados Unidos. Todo mundo comentando isso agora. Isso foi uma monstruosidade. Dentro da perspectiva cristã, é a velha natureza, o homem corrompido. Na perspectiva asiática, oriental, seria um demônio. Mas é essa a questão, entende? E Paulo, ele nos orienta a gente combater a velha natureza. E no anime, por mais que a gente veja demônios e monstros, esses demônios e monstros, eles estão combatendo com os seres humanos. Então, por mais que eles apareçam, a gente tem que definir isso. Um demônio apareceu, um monstro apareceu. Esse monstro aparece lá para quê? Para fazer o mal? E o mal triunfou? Beleza, isso está errado, isso não é legal. Mas quando o monstro aparece, esse monstro é derrotado, esse monstro é combatido, ok. Porque a grande ideia é que você combata os monstros, que você combata os demônios e que você vença. Então é sempre uma luta do bem contra o mal. A grande questão, eu acho que é essa. Legal demais. Ótima definição. Pra gente começar, início de conversa, Ah, que a gente só tá olhando essas conversas, eu acho muito importante a gente também. Em resumo, gente, acho que pode ser que eu não entendi errado, mas em resumo, tanto o que ele falou quanto eu tentei expressar, existe. O anime está dentro de uma cultura e não adianta a gente olhar com o nosso olhar cultural se ele está inserido, se ele foi criado dentro de uma perspectiva que ele está inserido dentro de uma outra cultura, né? É exatamente. necessário a gente entender a cultura que ele está sendo inserido, a cultura que ele está sendo produzido, a gente olhar com esse olhar e aonde que eu quero chegar? A importância da gente ter essa cosmovisão cristã, cara. Eu sempre trabalho isso aqui em todas as lives que a gente produz. A importância da gente conhecer bem a palavra de Deus, manejar bem a Bíblia, conhecer profundamente, porque uma vez que eu conheço bem a palavra de Deus, eu realmente aquilo faz parte da minha vida. Eu consigo enxergar toda a ótica a partir daquilo. Nada mais vai me dominar uma vez que eu conheço e manejo bem a palavra de Deus, né, cara? É importante a gente, tudo aquilo que a gente consome, cara, a gente olhar e ver com uma ótica cristã, ter uma cosmovisão cristã, né? Exato. É um filtro pelo qual a gente enxerga as coisas. Se a gente não tiver uma perspectiva com a qual enxergar as coisas, a gente vai acabar sendo levado para tudo que é lado sem ter uma direção, um norte. Né? Então, eu acho que uma cosmovisão é um balizador E da aquela onde a velha gente tem que frase, né? olhar. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é bom, qualquer caminho é correto, né? E não é Exato, por da aí. Alice, né? Alice. Uhum. Exatamente. Tá.
Beleza, falado sobre a questão da cosmovisão, Naruto é para todo mundo e para todas as idades, na sua perspectiva? Então, eu até estava conversando isso com a Suzy, que é minha namorada, sobre a questão de classificação, né? Então, a gente tem que perceber, acho que é legal esse ponto perceber duas coisas. Primeiro é a classificação indicativa, tá? O Ministério da Justiça, Ótimo. ele tem Isso. uma secretaria especial que é responsável por classificar tudo que é audiovisual que é consumido dentro do país. Tá? Naruto, ele tem uma classificação, deixa eu ver aqui se eu anotei se é 12 ou 14 anos. Ele tem uma classificação de 12 a 14 anos. 14 anos. Isso, é isso mesmo, Tá? 14. Então, criança não pode assistir. Eu falo crianças 13 anos para Sim, baixo, nesse caso, né? Não pode assistir. Ah, pai, mas é legal e todo ótimo. mundo assiste. Tá errado. Porque essa classificação é só um respaldo, ok? Que o Ministério da Justiça dá. Mas ninguém substitui o pai e a mãe dentro de casa. Se o pai fala Ótimo, que o filho exato. de 14 anos não vai ver, não vai ver. Se o filho de 15 anos não pode ver porque o pai não deixa, não vai ver. Então, quem faz a regra, né, apoiado pelo Ministério da Justiça, inclusive, é a família. Mas, assim, tem uma outra questão que eu quero levantar agora, um outro ponto para Sim, responder essa pergunta, que eu acho bem interessante. E é uma perspectiva bíblica sobre esse assunto, que está lá no primeiro livro de João. Primeiro João, ele vai falar o seguinte, tá? Ele se dirige a três classes de pessoas. E estas pessoas, ele fala o certo. seguinte, filhinhos, eu escrevo a vocês porque vocês conhecem o Pai. Jovens, eu escrevo a vocês porque vocês são fortes, a palavra de Deus está em vós e vocês já venceram o maligno. E ele escreve para os pais, ele fala: pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que são desde o princípio. João se refere a três pessoas. E é interessante que estas três pessoas têm faixas etárias, mas também a gente pode trabalhar isso uma questão de maturidade. Tá? Então, Sim, quem são os filhinhos? Os filhinhos, o apóstolo João fala, filhinhos, eu vos escrevo porque vocês já conhecem o Pai. Estas pessoas que são chamadas de filhinhos não têm maturidade. Vamos chamar de maturidade grau 1. Ele fala, filhinhos, eu vos escrevo porque os seus pecados foram perdoados, melhor dizendo, tá? Filhinhos, eu vos escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Então, é esse pessoal que hoje está feliz da vida porque Jesus perdoou o pecado deles. Eles estão alegres, felizes, eles estão no jardim de infância da fé. Tudo o que eles sabem é que eles eram pecadores e Deus agora foi lá e perdoou os pecados deles. Então eles têm visto o mundo muito cor-de-rosa. Isso é ruim? Não, mas é um estágio. Esta pessoa pode se escandalizar com qualquer coisa. Por exemplo, se eu faço um filme e eu coloco um Jesus Cristo negro, essa pessoa pode se escandalizar. Se esta pessoa assiste Pica-Pau, ela pode se escandalizar. É o tipo de pessoa que acha que calça é do mundo, filme é do mundo, qualquer coisa é do mundo, porque ele é muito infantil na sua fé. Tá? E mais uma vez eu estou enfatizando que isso não é ruim, é falta de maturidade. Mas a gente vai chegar lá. O segundo ponto, aí João fala, jovens, eu escrevo a vocês porque a palavra de Deus está em vocês e vocês já venceram o maligno. Então, estes jovens, eles têm um adicional. Qual que é? A palavra de Deus está neles. Eles estão mais firmados. Entretanto, eles estão sempre em constante luta com o diabo. Então, em alguns momentos eles estão vencendo, em outros momentos eles não estão vencendo, eles estão perdendo. Então, eles assistem Naruto, mas às vezes Naruto e outra coisa qualquer, né? Filme, anime, etc e tal. E às vezes as consciências fica, poxa, eu assisti anime, será que eu pequei? Será que é errado? Então os filhinhos nem assistem. Estes aqui assistem, às vezes acham legal, mas às vezes ficam, né, naquela questão, será que é certo, será que é errado, em constante dúvida. Mas a gente tem os pais. E quando o João se refere aos pais, ele fala, pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Se a gente for analisar a palavra princípio, a palavra em João, né, porque mesmo que escreve lá o Evangelho de João, no princípio era o verbo, então João ele está falando de uma isso, coisa filosófica muito profunda. Toda a exato, questão de lógica e racional que os gregos tinham, eles chamavam de logos, ok? exato. Então, o logos de Deus
O logos dos gregos era a racionalidade, a clareza com que os gregos vinham ao mundo. E João pega e chama Jesus de logos. Jesus é a racionalidade de Fantástico. Deus. E esta é a palavra no princípio. Lá em João, agora quando ele fala para os pais, ele está dizendo em 1 João, pais, eu escrevo a vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Ou seja, vocês já estão num nível muito maior, muito mais profundo de conhecimento de Deus. Eles já não estão mais naquela lógica de perdão de pecados que se referem a eles não estão mais naquela lógica de luta contra o diabo que se refere ao outro, ao diabo, eles estão num nível de relacionamento com Deus. E A estas ideia de pessoas... sair do raso é mais ou menos a ideia de sair do raso e indo para o profundo. Exatamente, do raso para o profundo, maturidade, profundidade. Então, Isso. estas pessoas podem assistir não só Naruto, mas podem assistir Dragon Ball, elas podem assistir quase que aquilo que elas quiserem. Eu falo quase, porque né, Sim, tem coisas que sim. não são convenientes. Mas Os elas podem. maduros vão entender, né? Exatamente. E elas podem assistir quase que livremente aquilo que eles desejarem assistir, sem nenhum problema. Mas é interessante que estas pessoas que são mais maduras, elas recebem de João a palavra, o título de pai. E pai tem uma responsabilidade com quem? Com o seu filho. Então, aqueles que têm maturidade para assistir, para conhecer, para perceber, eles não só têm maturidade, como eles têm um dever de ler, aprender, assistir, para poder transmitir aquilo para os seus filhos, ou filhos espirituais, ou filhos biológicos, enfim. Então, quando um pai fala, filho, você não pode assistir Naruto, o filho pergunta, por quê? O pai fala, não sei, esse pai está Por que errado. não? Sim, por que não? Esse pai deveria sentar junto com o filho e falar, filho, tá vendo aquela Isso. cena? Bem legal. Filho, tá vendo aquela cena? Não é assim que funciona. Então o Exato. papel do pai é balizar. Então eu acho que mais do que saber a idade com que a criança ou a pessoa pode assistir o Naruto, é saber se ela tem maturidade para assistir o que Autoridade. está dentro do anime. Acho que é isso. Você acha? Sensacional, cara. Eu ia chegar nesse ponto da questão da idade, trabalhando realmente a ideia da maturidade, cara. Porque realmente cada um consegue desenvolver a sua maturidade, mas me assusta muito quando alguns pais me perguntam sobre isso. E eu pergunto qual a idade do seu filho? E é basicamente 8, 7, 8, 9, 10 anos. Então, tipo Aham. assim, poxa, pai, você tá me perguntando pra mim? Você tá perguntando pra mim? Você que é o pai. Mas assusta ver realmente como que eles ainda... E a grande dificuldade que os pais têm em apenas reproduzir o que eles ouvem, né? Ou seja, a ideia que você falou da importância do pai sentar, de ver, de conhecer, de analisar. E mais, cara, eu vejo muito poucos pais discipulando seus filhos em casa, né? Achando que levando para a igreja... Achando não, é claro que tem seu papel importante, mas os pais estão perdendo cada vez mais essa ideia do discipulado em casa. Deixa eu só dar um É meio. exemplo, de É repente. só meio. Sim, pode Aham. falar. É meio que uma fuga, mas é dentro do assunto. Uma vez eu estava dando palestra para adolescente, era sobre sexualidade, por sinal, e a mãe da adolescente chegou e falou assim, pastor, não que eu seja, né, e nem quero, mas ela chegou assim e falou, pastor, fala para minha filha que ela não pode namorar. Aí eu falei assim, quantos anos tem sua filha? Dela, 13. E eu falei, bom, olha só, mãe, com 13 anos, parece que Maria já era mãe de Jesus. Naquela época, as pessoas, as mulheres, tinham filhos bem mais cedo. Sim, Então, eu não posso exatamente. falar que a sua filha com 13 anos não pode namorar se Maria já era mãe de Jesus com 13 anos. Agora a questão é a seguinte, mãe. Se você falar que a sua filha não pode namorar, ela não vai namorar mesmo. Porque não é minha competência, ou no caso, como eu estava falando em nome da igreja, não é competência da igreja dizer para o pai ou para a criança com que idade Isso. ela pode namorar. Isso é tarefa dos pais. Entende? E cada Então, acho vez que é. mais os pais vão fazendo o movimento inverso de transferir para os líderes, para os pastores, para a igreja em si, a responsabilidade que é deles de tomarem decisões e de colocar regras. Então, a ideia, você falou assim, pastor, fala para ela, ou seja, a responsabilidade já traz um peso para você, para que você coloque uma regra que na qual deveria de ser parte dela, cara. E isso, assim, é triste, mas é a dura realidade que nós escutamos hoje. Então, infelizmente, é isso. E o que eu gostaria de colocar, cara, é uma ideia que eu tive na minha casa, na minha criação.
Na década de 90, a ideia, né, era muito essa ideia demonizadora, né, que tudo pertencia ao diabo. Então a igreja perdeu muito tempo colocando as obras artísticas realmente nas mãos do diabo, né? E Uhum, eu lembro que eu fui assistir o Rei Leão. Quando saiu o Rei Leão, cara, era a ideia que a Disney literalmente era do diabo, né? Teve um uhum. famoso, enfim, um cara que veio aqui no Brasil, gravou um vídeo e tal. Esse vídeo fez muito sucesso aí nas Na Igreja comunidades e Batista tal. da Floresta. Exatamente. Aqui em Belo Horizonte, por sinal. Eu sei, eu sei quem que você está falando. Então, é o Josué Erion. Todo mundo já sabe aqui. Quem me segue aqui, tá vendo o canal, sabe que do carinho e do amor que nós temos pelo Josué Erion. E aí, cara, a igreja proibiu, não vai ver, do demônio, do demônio, do demônio, do demônio, cara. E eu lembro até hoje que meus amigos da escola todos foram ver, eu falei assim, mãe, eu queria ver. Eu lembro até hoje que minha mãe foi ver comigo, ela me levou no cinema, ela viu e tal. Eu chegando em casa, ela me perguntou, o que você achou do filme? Eu falei, ô mãe, eu gostei daquela cena, gostei daquilo. Ela falou assim, olha, que legal, você aprendeu, não, isso é verdade. E teve uma cena que ela falou assim, mas só toma cuidado com aquela cena, que aquela cena não condiz com nossas crenças cristãs, não condiz com a verdade que nós acreditamos que está na Bíblia, nós não acreditamos, esse é o movimento, amor. Sentou comigo, me ensinou, cara, super de boa, sabe? Super tranquilo. Desde aquele dia, então, a minha mente, sabe, abriu, porque então, minha mãe sempre me perguntava, por exemplo, sobre os cavaleiros, olha, isso aqui é legal, olha, mas só toma cuidado com esse pensamento, porque esse é um pensamento de uma outra religião budista que traz esse pensamento que não converge com a Uhum. nossa fé cristã. A importância de você educar, ensinar e discipular, cara. E acredite, gente, faz toda a diferença quando tem pais que ensinam, que sentam e que educam, cara. Só a proibição, cara. E hoje em dia, João, eu não sei você, mas eu já trabalhei muito com adolescente. Hoje em dia, cara, não funciona só proibir. Porque eles estão as ferramentas que estão disponíveis nas mãos deles, as ferramentas que estão disponíveis para eles, cara, só o dizer não, tipo assim, por que não, não vai resolver, cara. Então, de repente, a ideia de sentar e ver e dialogar, de repente, acho que vai produzir muito mais efeito do que só a frase por que não, sabe? Eu não sei se você Exatamente. pensa diferente. Assino embaixo. Mas vamos lá. Vamos lá, o que importa, cara, também. Que lições cristãs, cara, eu posso tirar de Naruto? Já dito aí, a gente já fez toda uma, 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 uma ideia, né, de pensamentos. Que lições eu posso tirar desse anime Naruto? Olha, Existe se eu acho tiver, né? complicado falar sobre qual lição você pode tirar, porque a gente tem ali basicamente. Meu Deus, é muito vasta essa obra. Diferente de Dragon Ball. Essa camisa que você está usando aí, apesar de eu gostar do Goku, mas o que você tem no Dragon Ball? Basicamente porrada. Porrada, porrada, porrada e Porrada, porrada. porrada, Aí vem porrada. o inimigo mais É forte, briga o ele tempo todo. bate, Isso. é briga. É, Naruto é não. briga. Naruto você consegue ver ali Existe um lições drama no Naruto, né, cara? filosóficas. Mas também existe um drama dentro de cada história, de cada personagem. Existe uma história drama que complementa cada personagem, né? Eles não são soltos, não são, gosta falou, não é só porrada em si. Existe uma coligação de drama que une a história, né? Sim, eles não são personagens rasos, eles são todos profundos. Então a gente vai perceber que cada pessoa que passa pela vida do Naruto tem um porquê, tem uma história. A gente começa pelo primeiro sensei dele, a gente vai para o segundo, que é o Kakashi, a gente vai pelo sábio tarado, a gente vai para todos. E todos eles mostram a história, mostram o passado, por que eles são daquela forma. Claro, a mesma coisa acontece com o Naruto, né, com o Sasuke. Então, são lições muito profundas que a gente pode tirar, inclusive Tem a da questão vida de das escolhas, muitos né? personagens. Naruto e Sasuke trabalham muito essa questão de escolhas, né? Como a gente falou, quem não sabe para onde vai, qual que caminho serve e tal. Mas um tem um objetivo muito claro, o outro acaba se perdendo e indo no caminho mais escuro. Eu acho muito legal, muito interessante Sim, como que eles trabalham essa ideia do Naruto e do Sasuke. quando você assiste The Last Naruto, que é um filme que conta a história de como o Naruto ele acaba ficando com a namorada dele, me foge o nome dela agora, né? A Hinata. Então, o início daquele filme fala sobre isso. Quando surgem os shounins, e aí eles começam a falar que
qual é o caminho que um ninja deve trilhar? O caminho do amor ou o caminho do poder? E é justamente Isso. isso que acontece. Naruto e Sasuke, eles passaram pelas mesmas dificuldades. Os dois são órfãos, os dois sofrem, os dois são sozinhos, mas Naruto escolhe o caminho do amor e Sasuke escolhe o caminho do poder. Ele é atraído por Orochimaru, inclusive por causa disso, por causa de que ele quer mais poder, né? E cada um faz a sua escolha. Então, eu acho que uma das lições que a gente pode aprender com Naruto é justamente essa. As escolhas que a gente vai tomar, as escolhas que a gente faz, vai determinar o destino da nossa vida, né? Mas a gente tem muitas lições. A gente pode falar da amizade, que é o Ah, não, Naruto correndo. amizade. Olha, deixa eu só te fazer. A amizade em Naruto, cara, é algo sensacional. Eu tinha falado sobre, no Harry Potter conversando com o Orlando, eu tinha falado que a amizade em Harry Potter era uma coisa fenomenal, mas na jornada do herói a gente vê isso muito recorrente, né? A importância da amizade. Mas em Naruto, em termos de animes, eu não vou trabalhar em filmes, tá, e séries, mas Uhum. em termos de animes, cara, é uma das coisas mais belas, mais lindas e mais profundas em se trabalhar a amizade, cara. A amizade deles, e não só deles, se você prestar atenção, todo o contexto da aldeia, do contexto de aldeia, do conceito de aldeia, fala de amizade. Por exemplo, os ninjas que traem a sua aldeia, eles têm um Isso. corte na bandana deles, eles são chamados de ninjas patifes. Então a lealdade à Um exemplo aldeia. claro, um exemplo claro é um dos membros lá da Katsuki, com formato de tubarão, fugiu o nome dele. Ele tem Sim, claramente também logo no início, esqueci o nome dele lá do. o irmão do Ah, Sasuke, os Zabuza, que é aquele isso. primeiro inimigo que Zabuza, aparece, que isso. Ele tá tentando lembrar aparece o nome dele. lá, Isso, aparece é o Ninja cortado, Patife. exatamente. Então, todos eles, né? O Itachi, no caso, que é o irmão do Sasuke. Então, Isso. existe essa questão de lealdade com a tribo, lealdade entre os clãs. Uma coisa que os pais se preocupam muito é, o demônio dentro de Naruto. Mas não percebem que Naruto é um dos animes que mais trabalha a questão de compromisso com a família. Dentro de Nossa. Naruto não existe ninguém do anime do Naruto que tenha assim o filho só do pai ou o filho só da mãe. Kizami, obrigado, viu, jovem Padawan? Kizami. Então, o que acontece? É todo mundo ali. Quem não tem pai e mãe é porque é órfão, porque os pais morreram na guerra. Mas todos os clãs é feito de pai e mãe, ou seja, fala da fidelidade, do companheirismo. Se a gente trabalhar a questão da família tradicional, todas as famílias em Naruto pertencem à família tradicional. Então, assim, para Isso. os pais que são cristãos conservadores, não existe um desenho melhor para ensinar valores do que Naruto, com relação à família, também com relação à amizade. E nisso, cara, a gente pode pegar o gancho sobre vários outros elementos. O amor, o respeito aos mais velhos, a ideia do discipulado e do cuidado, a importância de preparar os mais novos para a carreira futuro, a ideia de se cuidar da sua comunidade, né? Porque trabalha-se muito da questão dos ninjas, mas os ninjas estão ali em prol do cuidado da comunidade em geral que está ali dentro da Vila da Folha. Tem várias pessoas que estão ali trabalhando, produzindo e tal. Então, é um conjunto que não é só amizade, mas dentro do elemento da amizade, da ideia conservadora, eles trabalham esses princípios todos morais muito bonito, cara. Muito, igual eu falei, de uma forma bela. Chega a ser até de comparar com uma forma poética até que ele coloca ali dentro. Que é muito bonito como eles trabalham essa questão e tal. Muito legal como ele coloca o desenvolvimento de laços de amor mesmo entre homem e mulher, cara. É muito legal que não existe aquela ideia promíscua, né, cara? Embora apareça um outro ali, um personagem mais ou menos, tipo o Jiraiya, mas a maioria tem aquele viés mais tradicional, mais conservador mesmo. Isso é muito legal mesmo. Sim, o Jiraiya é para trazer humor, né, à É, história. Ele é mas vamos lá, interessante vamos ser demais, sinceros. ele é muito interessante. Já ia falar isso. Vamos ser sinceros que para a história ele cai muito bem, até mesmo para quebrar, para trazer esse lado humorístico e tal, cara, é muito legal. Sim, os Por momentos de exemplo, alegria do Naruto é ao lado do Jiraiya. isso. Eu só ia falar outras coisas, por exemplo, tem algumas outras coisas, por exemplo, quando o Naruto ele faz o poder de multiplicar e transforma-se em mulher. Como é que é o nome desse Jutsu seriado? Harem, ou Jutsu Sexy, na verdade. Isso, isso. Então, tem coisas ali que vai ter, mas ainda assim, até isso entra de uma forma cômica e não de uma forma vulgar. Opinião minha, Exato. né?
Uhum. né? Entra de uma forma, não entra daquela forma vulgar e tal. O Kakashi lendo um hentai, que não, né? Até ele lendo, ele entra, não é uma coisa vulgar. Mas é legal como ele vai colocando esses elementos, né, cara? E não fica uma coisa assim, pejorativa, né? Sim, Mas ele linka mais para o lado do humor. sim. E é importante lembrar que ali o Kakashi é um adulto, né? E o sábio tarado, ele também, quando tá vendo as pornografias dele, o Naruto sempre reclama. Ou seja, o anime mostra que aquele conteúdo Isso, é para adulto. As isso, isso. crianças convivem com isso, a criança vê pai se beijando, vê mãe se beijando, vê os adultos se beijando, mas eles têm que entender isso. Estas coisas são coisas para adulto. O anime deixa isso claro. Eles não se envolvem, nunca Naruto chegou lá com vontade de pegar o Não. material e ler. Né? Na verdade, uma vez ele pegou, achou graça nenhuma e dispensou. Né? Mas porque ele é uma criança, inocente das coisas. É, Então, vai lá. uma coisa que eu acho muito legal, que eu só fui entender isso depois em Naruto, assim, quando eu assisti aquele episódio, sério, eu fiquei com vontade de moer os dois personagens. Existem dois personagens ali que eles são da aldeia da nuvem. E assim, eles são da aldeia do Killer Bee. E Killer Bee também tem Aquele é um. sensacional, né, cara? É um personagem Sim, ótimo. Ele é sim. E incrível o ele personagem. também. Como é, a ideia do como incorporou ele ali ao lado do Naruto, então, da ideia Sim, realmente como ele vai. É sensacional esse arco. sim. E o Killer Bee, ele é o máximo. Só que o Sasuke vem e quase consegue matar ele. E o Killer Bee Isso. some. Vêm as pessoas da mesma aldeia do Killer Bee, que é a aldeia da nuvem, e perguntam pro Naruto onde que o Sasuke estava. E o Sasuke é o grande amigo do Naruto. E Naruto fala: eu não vou entregar o Sasuke. Ele fala: fala ou a gente vai bater em você, a gente vai matar você. E Naruto fala: pode bater. Pode E bater. aqueles dois, eles espancam. É uma cena que deveria ter um aviso antes, proibido para menor de 18. Eles espancam o Naruto. É a cena mais triste de todo o anime. Porque tem a guerra. E no meio da guerra, o Naruto apanha, o Sasuke apanha, mas beleza, faz parte da guerra. Agora, aquela cena não. Naquela cena, ele não levanta o braço. Ele não faz nada. E se o Naruto piscasse, diga-se de passagem, o Naruto destruía os dois. Mas ele não faz isso. Por quê? Porque ele não queria entregar o amigo dele. É o que a Bíblia fala. Ninguém tem maior amor do que esse, o de dar a vida em favor dos seus amigos. E para proteger o Sasuke, que tecnicamente cometeu um pecado, que era matar o Killer Bee, ele deveria sofrer. Mas Naruto toma o lugar. E é a mesma coisa que Cristo faz pela gente. A Bíblia fala que ele não abriu a boca. E ele se entregou às pessoas que o açoitaram, às pessoas que o crucificaram, para quê? Para nos salvar. Então não existe cena mais cristã em Naruto, eu acho, do que essa. É muito chocante essa cena, por sinal. Ah, cara, eu vou. Guarda aí, porque eu já ia te fazer a pergunta. Porque Ah, Naruto tem vários momentos que emociona a gente, né, cara? Emociona sim, mesmo. De você sim. ficar com os olhos lacrimejados e tal. Então guarda aí, lembra aí daqui a pouquinho que eu vou te fazer essa pergunta. Tirando essa cena, qual cena assim realmente mexe assim, né? Mexe realmente com você? Mas Eu já algo que eu sei gostaria qual de é. trazer sobre isso, algo que eu gostaria de trazer para você é a ideia do arco da redenção. E Uhum. tem um personagem que eu acho muito legal, que eles trabalham muito bem essa ideia de redenção. E eu acho que eu vou tentar construir para chegar lá. Mas eu gostaria de ouvir a sua ideia sobre a questão do Gaara. Desde o momento que ele é inserido, que ele apresenta lá no início em Naruto, até na última grande guerra que ele já tá liderando a tribo da areia e tudo mais. Mas como que o encontro com o Naruto marca a história e a vida dele, e ele tinha tudo que parecia ser um personagem que seria do mal, né? Que seria. Tinha tudo para ser um cara ali perverso. A influência do Naruto com ele transforma e ele tem um arco de redenção muito bonito assim na história assim dele, com o encontro dele, como é que Naruto consegue influenciar? Porque tipo assim, Naruto consegue entender a dor dele, porque é a mesma Uhum. dor que ele sente, cara. É a mesma dor de ser excluído, de ter algo dentro de você que muitas vezes você não queria, mas está ali. As pessoas olhar para você, enxergar em você um monstro, algo que você não é. E, cara, e ele consegue ver no Naruto esse amigo, esse parceiro, e essa ideia do. Até quando a Katsuki prende ele, pega ele, Naruto vai. Tipo assim, Naruto é o primeiro a falar assim: não, eu vou atrás do Gaara, eu não vou deixar ele fazer isso. Uhum. Porque ele entende a Aham. dor do Gaara, né, cara? Então a gente Sim. vê esse arco de redenção muito bonito na vida do Gaara, cara.
Eu acho assim, o primeiro episódio de Naruto define muito do que vai acontecer até o último episódio de Naruto. Então, o que que acontece? Qual que é o primeiro jutsu que Naruto aprende que mostra na história? O multiclone das sombras. O que que é isso? Para quem não conhece, já no primeiro episódio de Naruto clássico Cara, o que, que aparece. esse povo tá falando? Ele era um estabanado que não conseguia fazer nada, mas aí ele rouba um pergaminho que tem um jutsu secreto. Jutsu são os poderes mágicos que eles conseguem desenvolver uns golpes especiais. E Naruto, ele treina um jutsu escondido e ele consegue se multiplicar. Ele consegue fazer 300 dele, 400, milhares dele. E aí, esse é o grande trunfo do Naruto durante todo o anime. Esse, junto com o Rasengan, são os dois trunfos do Naruto. E o que acontece? O Naruto tem o poder de se transformar ou se multiplicar. E é isso que acontece. Cada pessoa que passa pelo Naruto se transforma em uma espécie de cópia do Naruto. O Neji, até alguém comentou ali, Falou, né? isso. Deixa eu só mandar um Esquisito abraço aí pro Games, Esquisito Games, isso. diz que influenciou o Deixa eu mandar um Neji. abraço ao meu irmão Rob, cara, olha que honra, seja bem-vindo. Então, ele influenciou o Neji, ele influenciou o Gaara, ele influenciou o Sasuke, ele influencia todo mundo. E principalmente o que é mostrado é o que acontece com o Gaara. Porque o Gaara era um menino totalmente diabólico, um menino do mal que queria, Isso. ele tinha ódio, ele tinha prazer em matar. A Exato. partir do momento. Isso, tanto é que ele na luta lá, Genin, lá, nos treinos antes, né, tal, ele sentia esse desejo, esse prazer mesmo, ele gostava, era Sim, algo dele, né? o caixão de areia, ele usava a todo momento, daí ele sufocava as pessoas e matava na areia. E Isso. era basicamente isso. Ele era uma pessoa totalmente diabólica e do mal. A partir do momento que ele teve contato com o Naruto, ele tem uns conflitos internos e se transforma em uma das pessoas mais queridas de todo o anime. Então, isso é fantástico. Quando Pedro, por exemplo, não, vamos lá, João e Tiago, eles são chamados de filhos do trovão na Bíblia. Por quê? Irmãos Aqueles Boanerges. dois, eles queriam arrebentar todo mundo. Os samaritanos não quiseram receber Jesus, eles olham para Jesus e falam: Mestre, quer que a gente ore para que caia fogo do céu? E aí Jesus fala: Isso. Cara, vocês não sabem o que vocês estão falando. E aí depois, no Evangelho de João, nas cartas de João, João trata todo mundo como meus filhinhos. Ele se transformou no discípulo do amor. Então eu vejo em Gara a mesma É coisa que eu lindo, vejo no cara. Parece apóstolo João. meu coração até aperta no bom sentido. Porque é lindo a gente Uhum. ver isso, cara. É um Sim, processo de sim, redenção maravilhoso. sim. Gara foi o cara assim que eu tinha raiva dele. E É depois, isso. tirando o Naruto, o pessoal da aldeia da Folha, das outras aldeias, ele é uma das pessoas mais queridas que tem. Tanto ele quanto o Bi. Tanto que tem um momento no final, eu não lembro de qual dos arcos. Ah, na hora que eles conseguem libertar ele lá da, da Katsuki, em que o Hum, Naruto vai se encontra com ele, e mais ou menos resume assim: ah, mas eu vim por você, tal, você não vai me cumprimentar. E o Gaara levanta a mão dele com areia e fala: e com um amigo, você cumprimentaria? Cara, Gaara naquele momento, cara, reconhecendo, e mais. Eu acho que assim, ele vê no Naruto daquele momento não apenas o que todo mundo via, mas ele já tá vendo um Hokage ali, já tá vendo um cara assim, que vai lá na frente ser o grande. Mas ele chama, cara, vos chamo de amigo, cara. Não tô te chamando você mais, sabe, de qualquer um, tô te chamando você de meu amigo. E nesse processo de trabalho de redenção, cara, aquele cara que você vê lá no início, chamando alguém de amigo, cara, é algo assim muito bonito. Eu acho o arco dele também, assim, é muito bonito como eles trabalharam esse o processo também, sim, né, de repente de redenção, mas que tem muita amargura, muito fechado, é o Neji, que a gente vê ele também tendo esse processo, né, de inferioridade em relação a Hinata, dos clãs, e que ao longo ele uhum. vai aceitando o seu papel dentro a verdadeira sua vocação, para que ele foi chamado, né? Ele aceita o que ele é, e porque ele aceita o que ele é, ele se torna um grande ninja, né? Exato, exato. Inclusive no YouTube eu tenho um vídeo do Naruto, que é o meu vídeo mais visto, por sinal. Olha aí, cara. O título dele é Neji, Naruto e Liberdade. Afinal, cristão pode assistir anime ou não? E eu uso o Neji para aquela coisa de não ficar preso a uma determinada ordem, não ficar preso a uma Isso. tirania que lhe foi imposta. Então eu trabalho a ideia do Neji para dizer que o cristão sim pode assistir o anime.
né? Mas isso que você falou, essa cena do Gaara, quando ele faz com que o Naruto dê a mão para ele, é uma perspectiva muito legal que a gente tem que entender, algo muito legal dentro do anime, porque o japonês ele não se toca. A princípio eles não se tocam, o corpo para eles é muito sagrado, eles respeitam muito o seu próprio corpo. E aí, quando o Naruto não sabe como agir, como reagir, e de repente aquele simples se encurvar de tronco não é suficiente, o Gara dá a mão para ele, mas fez toda uma mística para tocar na mão dele. Pega a mão do Naruto com areia e traz para junto dele, e os dois se tocam. Uma coisa que acontece dentro do anime é fazer a gente entender isso, que dentro, assim, se na minha realidade eu sou limitado e eu não posso fazer, porque eu sou humano, porque eu tenho minhas limitações, eu tenho a minha cultura, dentro de uma projeção, ou dentro de um anime, dentro de um desenho, dentro de um livro que eu leia, eu posso me encontrar nisso. Né? Eu posso me encontrar nessa obra literária, eu posso me encontrar nesse filme. Então, o japonês não pode não pode, entre aspas, né? Eles têm o costume de não se tocar, mas é uma coisa bonita. Eles admiram nos outros. Né? Diz a lenda que eles admiram os brasileiros que vivem se tocando, se abraçando, eles não fazem. E no momento mais íntimo que a gente pode dizer que teve entre Gaara e o Naruto, eles dão as mãos, eles se tocam. Então, eu acho isso bem legal. É sensacional, cara. É incrível. E deixa só a questão aqui do meu horário para a gente não perder o meados aí, mas vamos lá, ainda tem um tempinho. Eu gosto muito da personagem também, como eles trabalham a questão do crescimento, né? Uhum, E eu gosto muito da questão como eles dão importância, e eu acho muito legal a personagens femininos, né? uhum, Tem vários personagens femininos, vários, 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 né? Tanto que a Tsunade se torna uma Hokage, né? E isso é muito legal. Existem vários personagens sim. muito fortes, femininos e tal. Mas de uma que eu gosto muito que eles trabalham essa ideia de zero à esquerda a um poder extremo é a Sakura, né? Como que eles Uhum. trabalham essa questão, não só a meiguice. Eu acho legal isso, essa ideia que eles trabalham a mulher mesmo, né? Sendo meiga, sendo doce, sendo mulher tal, mas também sabendo se defender, sabendo ser forte e tal. E a Sakura, tipo assim, era uma personagem chata que vivia na sombra do Naruto e do Sasuke, e a gente vai ver a caminhada dela, cara, o tanto que ela cresceu, o tanto que ela se torna forte lá na frente. Eu acho muito legal quando que eles mostram essa caminhada, assim, da evolução, do crescimento, né? De cada um ali no Naruto, mas muito legal essa ênfase que ele dá nas personagens femininas. Sim, e a Sakura ela mostra um pouco desse próprio desenvolvimento da mulher dentro da sociedade, que não tinha voz Olha aí e que não legal. tinha espaço para nada, Isso. mas ela não se conforma. A mulher ela quer ser mais, ela quer lutar por mais, e é interessante que a Sakura ela tem uma força monstruosa. Ela dá um soco e quebra tudo. Porque que eles estão Tem um querendo momento que ela tá mostrar? até lutando com É, O Kakashi assume isso. Fala assim, eu não posso nem imaginar ela me encostar, porque senão sim, vai ficar uma situação muito delicada para mim, né? exatamente. Então mostra a força da mulher. E também o nome dela, Sakura, né? É tipo, uma Isso. espécie de cerejeira que parece, até onde eu sei, marca o início da primavera no Japão. Isso, Então, exato. o que acontece? Mostra isso, que a mulher ela é bela, ela é linda, mas ao mesmo tempo ela é forte. A gente Forte. tem essas duas coisas na mulher, Resistente, na né? Sakura. Sim, Isso. ela é bonita, mas ela também é forte. Então, as mulheres são bem trabalhadas. A Tsunade, É o mesmo. né? Eu já ia falar, a própria Hinata, né? Aquela coisa de estar sempre se escondendo, sempre ela ser, de repente, de um clã mais à frente, mas ela olhar pro Neji e querer ser igual ao Neji, e ela descobre, não, eu preciso ser eu, né? Eu tenho a minha força, eu consigo, eu posso, né? Tal. É muito legal esse arco deles com as mulheres, cara. Eu ia falar da Tsunade. Então, a Hinata ela tem o seu caminho ninja que foi influenciada pelo Naruto. Eu acho que cada mulher tem que descobrir qual é o seu caminho. Não adianta ficar correndo atrás do homem, querendo imitar o homem, ou querendo pisar em cima do homem. A gente vê que muitas mulheres, para subir, elas querem subir nas costas de um homem. Não, não precisa fazer isso. Ela pode encontrar o seu caminho, o seu espaço, sem querer lutar com o homem. Claro, uma disputa saudável é uma coisa. Agora, querer humilhar é outra questão, né? Mas a Tsunade é uma questão de ela tem uma reserva de chakra muito grande. Então, aquele símbolo que ela tem na testa dela, que é aquela reserva de chakra,
mostra isso também da mulher, a resistência que ela tem. Ou quando ela se encontra com o Naruto e o Orochimaru começa a detonar com eles, ela leva espadada, leva chute, leva porrada, e ainda assim ela se levanta e luta. Eu acho bem bacana isso. Ah, sensacional, cara. Tem isso, a gente for pegar ali todos os personagens, que agora eu te falei. Aí sim vai ser uma vigília, que a gente vai ficar aqui a noite toda citando Eu anotei essa algumas questão. coisas Sim, aqui, vai eu lá. já vi que tá dando o Ah, horário, cara, e eu não é uma falei. coisa. É Eu acho uma que eu não coisa, falei a cara. metade do que eu tenho pra falar. É, eu já Tipo, te tem falei. muita coisa. Deixa eu te dar calma. Essa é só a primeira, você não tá entendendo. Essa é só a parte um do Naruto. Vai ter a parte 2, gente. Calma. Opa, Pode beleza. ficar tranquilo, a gente vai fazer a parte 2 Se ainda. eu for o Porque convidado, beleza. você não. Você já é o nosso convidado, meu irmão. Que isso? É porque live é assim, cara. Na hora que você vê o pré. Pô, tipo assim, a resenha, na hora que você vê, falta assim, 5 minutos pra acabar e tal. Mas vai lá, Uhum. fala. Você tinha notado aí? Eu vou te dar a oportunidade. Fala aí, cara, que o papo tá muito bom. Então, eu acho que a gente pode começar falando da Cube, né? Que é a raposa de 9 caudas. Muito importante. A gente acabou não tocando direito nela, né? Primeiro que para quem está assistindo, ela não é um demônio. Eu tenho um vídeo no YouTube e fala assim, explicando Naruto para os pais, tá? Eu estou explicando que a Kurama, ela não é um demônio. O que que acontece? Ela é um ser espiritual que foi aprisionada dentro do Naruto. E ela tem raiva, ela tem um ódio dos seres humanos, por quê? Porque os seres humanos usam ela como arma para querer destruir-se uns aos outros. E ela tem raiva disso. E aí, E inclusive, tem um arco. Quando o Naruto vai conversar, ele é engolido, ele tá conversando com uma outra. Com outro lado, outra cauda lá, outro bichinho com as caudas lá. Que ele até pergunta pra ele: você sabe o nome dele? Tipo assim, nossa, você não sabe o nem o nome quatro do só você. caudas, Isso, o tipo quatro assim, e ele, caudas. e ele tem essa conversa, e ele tem essa conversa com ele, fala assim, viu só, você só quer nos usar, você só quer a Uhum, nossa força, né? Ele até deixa uhum. essa questão muito clara disso que você tá falando. Exatamente. E aí Kurama, ela é chamada de demônio no anime porque duas coisas. Primeiro que ela estava sendo controlada pelo Obito, né? Lá na frente se descobre isso. Ela estava sendo Isso. controlada. E segundo, que se ela for um demônio, ela é o demônio mais paspalho que existe. Sério. Porque se você pega um demônio, o que o demônio faz? A gente lê nas escrituras que o demônio ele escraviza as pessoas, ele prende as pessoas, ele vai fazer com que a pessoa vá lá no pó. Destrói com a vida da pessoa. O que a Kurama faz de mal pro Naruto? A Kurama não faz exatamente nada pro Naruto. Ela fica dentro dele. Existem os momentos que Naruto está com raiva, Naruto está com ódio, e aí ela quer se aproveitar desses Aproveitar da momentos para situação. escapar. Uhum, para escapar. Ela quer ter a liberdade dela, mas não que ela prejudique o Naruto. Ao contrário, ela empresta a força dela para que Naruto tenha poder para vencer os inimigos. E esses inimigos, de fato, são maus. Então, de fato, Kurama não é um demônio, uma pessoa má. Ela tem essa reputação, porque quando ela estava sendo controlada, ela praticamente destruiu a aldeia da Folha. E aí as pessoas chamavam ela de demônio, porque eu era uma criança naquela época e eu chamava o Naruto de demônio, porque dentro do Naruto tinha a raposa, porque a raposa matou o meu pai, matou minha mãe. E aí eu via Naruto como um demônio. Mas não, são pessoas amarguradas que estavam falando, poxa, a raposa dentro do Naruto destruiu a minha família, deve ser um demônio. Mas é só uma frustração das pessoas, na verdade, né? Então eu acho que essa é uma ideia bem legal que a gente tem que trabalhar. E além do mais, se eu não me engano, a ideia do Kurama, assim como nós aqui no Brasil, nós temos muita questão do nosso folclore, Kurama também no Japão me parece ser uma ideia de um folclore também, faz parte do folclore deles, né? A ideia da Sim. raposa com 9 caudas. Então, não é só essa ideia. Outros animes também trabalham com isso, né? Uhum. Yu Yu Hakusho, por exemplo, tem o Kurama. Eles trabalham o Uhum. Kurama de uma outra forma, né? Tem o personagem lá, Uhum. Kurama mesmo, que tem também o poder da raposa, que trabalha dentro de uma outra perspectiva. Então, Uhum. não adianta a gente pegar essa ideia e falar assim, é um demônio, porque, agora fala, dentro do olhar deles, da perspectiva deles, não tem vínculo nenhum com essa ideia de demônio, né? Sim, a raposa tem características humanoides nos animes.
Então, são seres que se transformam em humanos, às vezes para prejudicar os humanos, às vezes para ajudar os humanos. Então, ela é um humanoide que convive, né? É um animal que se transforma em um ser humano para conviver junto com os humanos. A gente vê também no Ban, do Nanatsu no Taizai. O pai dele era uma Isso, raposa e ele tem uma isso, aparência de raposa. isso. E é bem tranquilo Exato. isso aí. É É, folclore japonês. folclore japonês. Cara, Uhum. deixa eu te falar uma coisa. A gente está começando literalmente a entrar nas retas finais, mas existe também Ah, muito preconceito da nossa parte, que eu acho que é diante dos termos utilizados, né? Então, hum, por exemplo, quando eu falo, por exemplo, vamos fazer uma invocação. Então, a gente associa muito isso, termo uhum, invocação, chakra, uhum. selo, você lá e tal. Então, são termos que, dentro da nossa linguagem cristã, a gente faz uma associação que, de repente, que isso está vinculado, desculpa o termo, mas é com aquela coisa satanista, com aquela coisa, né? Ideia meio oriental e pá, mas realmente não tá. Eu não consigo enxergar que eles estão fazendo algo proposital vinculado com essa ideia demoníaca, sabe? Então, de repente, os termos, eu acho que realmente assusta. Vamos ser sinceros, que acho que para quem está do lado de fora e vê alguém comentando chakra, selamento e invocação, então pode ter um preconceito. Mas quando você vai para a obra geral e você vê a obra geral, você não consegue. É aquilo que eu estava falando do Harry Potter, né, cara? Não tem nenhum momento que eles estão fazendo um viés te convidando a você conhecer uma seita ou fazer parte de algum movimento. É pelo contrário, acho que tem elementos ali cristãos muito fortes, muito claros ali dentro de Naruto, né? Sim, essa é um grande problema. Os cristãos, no geral, as pessoas, né? A gente fala cristão é meio pejorativo, mas as pessoas, no geral, elas acreditam que elas são proprietárias das coisas, né? Agora, dentro da questão do viés cristão, os cristãos acham que Deus é deles, e é o contrário, né? É igual O aquele pai é desenho que nosso, né? aham, aquele desenho sobre Toy Story, desenho sobre brinquedo. Então os brinquedos são da criança e não a criança é dos brinquedos. É o contrário. E a gente acha que Deus é nosso. Então ninguém mais pode falar de Deus. Se alguém que não a gente fala de Deus, a gente quer condenar. E as mesmas coisas acontecem com as palavras. Ó, eu falei de João quando ele empresta dos gregos o conceito de verbo, né? O logos. No início era o Isso. logos. A mesma coisa o selo. Quando Paulo escreve para os cristãos de Éfeso, ele fala o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais vocês estão selados para o dia da redenção. A ideia de selo, tá? Sai daí de Éfeso, capítulo 4, se não me falha a memória. O que Isso, era exato. Éfeso? Uma cidade portuária e que Área. transportava muita madeira. Aí, as pessoas de Éfeso, os proprietários, eles selavam as madeiras, colocavam o símbolo deles. Isso, É como se você estivesse selando um boi. Tá? exato. Então, aquela madeira, quando era A ideia da selada, marca, prensada lá, né? a Tinha a marca, logo. uhum, Isso. exatamente isso. Aquela madeira, quando era prensada ou recebia um selo, queria dizer que essa madeira pertencia a proprietário tal. E Paulo fala isso para os cristãos de Éfeso. Ó, vocês são selados com a marca do Espírito, porque vocês são do Pai Celestial. Então, é a mesma coisa. O selo, a Bíblia pegou emprestado da cultura geral. Venham para a Bíblia. E agora os cristãos acham que a sociedade geral não pode pegar termos da Bíblia. Pode, entende? Então, selo é uma palavra qualquer. Né? A gente coloca selo em carta e tal. Invocar. A Bíblia fala, e se vocês Invoquei invocam ao por Pai Senhor. aquele que tem, né? Invoquei o Então, Senhor, digno de ser louvado, enfim. sim, sim. Então, a gente invoca Deus, normal, entende? É só ciúminho dos cristãos, vamos dizer assim, ciúminho. É isso. Mimimi. Era exatamente isso que eu estava querendo dizer. Como que a gente pega alguns termos, transforma ele em pejorativo, quando na verdade não estão classificados como pejorativos, né? Mas Uhum, rapaz, a gente tem tanta coisa pra gente falar. Deixa eu te falar. Precisamos de tempo para falar sobre os vilões, que eu acho uma coisa, tem muita coisa pra gente falar sobre os vilões em Naruto. aham, Precisamos falar da questão das tribos, cara, que é uma coisa muito bem legal, muito bem trabalhada, hein? Essa questão uhum. da separação das tribos ali em Naruto. Nós precisamos de falar do Naruto, da questão da orfandade do Naruto. Enfim, tem tanta coisa ainda pra gente trabalhar. Olha só, a Tem gente uma precisa coisa, do tem uma coisa Sasuke, que é cara, que tem um muito arco legal muito a gente falar. importante do Sasuke. Sim, Sim. O Sasuke, a ideia do filho pródigo é bem legal, ou do desviado, isso. a gente pode trabalhar essa questão, mas tem uma questão que a gente pode trabalhar numa próxima live, já é um convite para quem está aí
fica curioso para ver como que a gente desenvolve isso, é a ideia de Deus como autor. A ideia de Deus como autor funciona assim. Por que Deus permite o mal no mundo? Deixa eu só me despedir de você, porque já apareceu aqui, eu tenho 20 segundos. Então a gente vai divulgar, semana que vem vai ter outra live. Muito obrigado pela sua participação, viu? Galera, desculpa, mas o tempo realmente encerrou. Foi legal demais. Muito obrigado a todos vocês aí que participaram com a gente. Vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, nosso muito obrigado, galera. Fica com Deus, até a próxima!